Ah, quem será o herói dessa nossa história? Quem vai tecer o amanhã? Quem será o herói? Quem será a força que a forca não pode calar? Meu povo é meu herói. Ele é a força que a forca não pode calar. Esse poema é do Fernando Brant, mais um, né? Muita coisa boa. Foi feito para uma obra que inclusive trabalhou a questão do Joaquim José da Silva Xavier, que ele fala na música, inclusive. É Joaquim José da Silva Xavier, meu povo é meu herói. Mas quem prestar atenção só nesse pedaço, talvez se iluda, porque o Fernando Brant não está aí dizendo que você tem que vangloriar os heróis. Pelo contrário, o herói que ele anuncia, que ele coloca no texto, é o povo, aquele que trabalha, o povo trabalhador, aquele que produz a riqueza, aquele que vive o dia a dia da sua forma humilde. Esse sim é o meu herói da história do Fernando Brant. Então, concordando com ele, né, o herói da história é o trabalhador. Isso não significa que não possa ter lideranças, mas o herói é quem produz a vida. Tiradentes, o tal do Joaquim José da Silva Xavier, ele queria a nossa independência. Um dos motivos é porque ele não tinha o mesmo tratamento que quem nascia em Portugal. Ele nasceu no Brasil. Os portugueses nascidos no Brasil não poderiam nunca assumir um cargo de comando de um quartel. Então ele estava limitado, só podia ir até um certo ponto. Isso o revoltou. Além disso, tinha uma revolta da elite econômica, os escravocratas, que eram donos de minas, ouro, prata, lá em Minas Gerais. E esse grupo também se revoltava, porque tinha que pagar o tal do imposto, né? Um quinto dos infernos, é isso. 20%, é um quinto, tem que ser dado para Portugal, para o Império. E ainda tinha a derrama, que estava, né, com a possibilidade de tirar recursos da casa das pessoas para financiar, para continuar pagando Portugal. A junção dessas duas coisas, mais a junção das ideias iluministas que chegaram aqui de forma clandestina, também ajudou. As ideias iluministas, uma delas que foi muito cara nesse processo, dizia que era necessário que um povo tivesse autodeterminação. Ou seja, todo o povo tem o direito a se autogovernar. E se tem o direito de se autogovernar, por que nós vamos continuar sendo governado por Portugal? Pensando desta forma, obviamente, com essa ideia dá para pensar numa tentativa de independência. O problema é que a gente não tinha ainda o povo brasileiro, até porque eles se consideravam portugueses. Olha o complicado. Isso vai dar uma complicação na hora da independência, mas de qualquer forma, sabe? Por uma questões econômicas, eles gostariam de fazer, e o nosso Tiradentes, o Joaquim José, porque era preterido por ter nascido aqui. Moral da história, ele vai ser morto, esquartejado, ou seja, vai ser enforcado e esquartejado. Os cavalos vão ser amarrados no corpo dele, já morto, para puxar para cada lado, e quando vai puxando, ele vai despedaçando. O corpo dele, os pedaços vão ser colocados no caminho entre Rio de Janeiro e Vila Rica, atual Ouro Preto, que é onde aconteceu o tal da chamada às vezes Confidência Mineira, que quer dizer traição, que não é muito bom, Conjuração Mineira, né, dos conjurados que tentavam tramando alguma coisa, ou conspiração também, porque era mais uma coisa falada e não para ser praticada de uma vez. Acabou sendo porque o Tiradentes tentou fazer alguma coisa e acabou ele sendo traído, caguetado e morreu, dessa forma que eu falei. Essa forma cruel de matá-lo era para mostrar para o resto das pessoas que moravam aqui na colônia o que acontece com quem quisesse fazer uma independência. Não era para ter independência. Isso foi tentado depois também, 9 anos depois, na Bahia, a Conjuração Baiana. Lá também mataram diversas pessoas da mesma forma que o Tiradentes. E aí, claro isso pra gente, né? Que foi dessa forma. Porém, é que logo depois, né? Nós estamos falando de 1789 e ele é morto em 1792. Mas lá por 1800 e pouquinho, 1806, né, 7, tem umas guerras que estão acontecendo na Europa. E Napoleão resolve invadir Portugal. A família real portuguesa foge para o Brasil. Fugindo para o Brasil, eles vão ter que mudar algumas coisas aqui para poder viver.
obviamente, trazem um filho dele, que é o Pedro, o Dom Pedro. E aí, Dom João, em 1815, proclama o Brasil como Reino Unido a Portugal. Ou seja, não é mais colônia, mas também não é independente, porque está unido, mas também já não é mais colônia. Eles vivem aqui durante o tempo, Dom João é coroado, vira Dom João VI, e em 1820 acontece uma revolução em Portugal, na cidade do Porto, a Revolução do Porto. Uma revolução democrática também, baseada nos pensamentos iluministas. E o Dom João exige-se a presença dele em Portugal para que ele assine uma Constituição. Ele governava de forma absoluta, sem uma Constituição que o limitasse. Ele vai para Portugal para assinar, e lá também ele é pressionado para fazer o Brasil voltar a ser colônia. E aí, o filho dele que ficou aqui governando por ele, né, o regente, ficou regendo em nome dele, o Dom Pedro, né, que vai reger em nome dele, vai ficar meio nesse corda bamba entre as exigências de Portugal e uma parte da elite brasileira, que também não gostaria muito de voltar a ser colônia. Fazer questão muito de independência, mas voltar a ser colônia também não. O que acontece então? Dom Pedro, ficando aqui, ele vai começar a ser pressionado para voltar para lá, e ele, um belo dia, fala uma frase bonita, né? Se não me engano, no dia 9 de janeiro, que é: se é pela felicidade geral de todos, eu fico. Vou ficar no Brasil. Manda um recado para lá. E é claro que depois vem mais pressão, e no dia 7 de setembro, né, que a gente vai comemorar, acontece dele proclamar a independência, com uma frase bonita, outra, né, que é independência ou morte. Ou seja, ou a gente faz a independência ou a gente morre. Não dá muito para acreditar nessas frases, mas, de qualquer forma, essa frase é considerada a nossa independência. Mas uma independência a meia boca. Não é muito realmente uma independência. Por quê? Porque a gente ficou com a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então as nossas economias já ficam em frangalhos. A gente não devia nada à Inglaterra, mas Portugal exigiu um acordo. É claro que o filho do rei Dom João, né, VI, o tal Dom Pedro I agora, assina um acordo. A Inglaterra exige, porque tem relações com Portugal e relações com o Brasil, então precisa para manter essas duas relações, que se faça um acordo. E o Brasil foi lá e faz o acordo. Dom Pedro assumiu a dívida do Portugal, do pai dele. E assim a gente começa com esse problema. Essa coisa continua, e logo depois o pai dele morre, e o irmão de Dom Pedro vai virar rei em Portugal, mas o trono, a princípio, seria de Dom Pedro. Dom Pedro é o filho mais velho, um homem, então ele assumiria, seria o normal, ele reivindicar o trono para ele. Só que Dom Pedro tem um problema. Ele tinha assumido o trono no Brasil, e as leis portuguesas não permitiriam que ele, ao mesmo tempo, governasse um outro país e depois se tornasse rei de Portugal. Mas no ano de 1826 ele se torna rei, porque o pai dele falece, acho que no dia 10 de março. E ele assume o trono, mas por pouco tempo, em maio ele já sai. Ele abdica do trono pela primeira vez, agora lá em Portugal, para a filha dele, a Maria da Glória, que depois vai ser Maria II. E abdica para ela, mas numa relação em que ela, ainda nova, depois teria que casar, se não me engano, com o irmão, o Dom Miguel. E esse Dom Miguel começa a governar, portanto, e de forma muito autoritária começa a ter problemas com outras pessoas. Por outro lado, Dom Pedro aqui no Brasil também está tendo problemas, porque o governo dele é autoritário, dentro de uma independência que foi feita em parte por um grupo liberal também, não vai correr muito bem. A começar pela questão econômica, né? Lá a nossa dívida, etc., atrapalhando. E, nesse sentido, ele não consegue governar e vai embora. Abdica do trono no dia 7 de abril de 1831 e vai para Portugal, onde ele disputa o trono para a filha dele, que consegue, mas ele morre logo depois, em 34, ele falece, não vê muito da história.
mais jovens, inclusive. Dom Pedro, portanto, poderia ser pensado como um herói da família dele, porque ele conseguiu manter os 2 tronos para seus descendentes, aqui no Brasil para Dom Pedro II, já que ele abdica em nome do filho, que vai ser depois o Dom Pedro de Alcântara, que vai ser o Dom Pedro II, e lá em Portugal para a filha dele. Então ele consegue ser um herói para sua família. Além disso, os portugueses não perderam tanto, porque perderiam mais ainda com a independência do Brasil se não tivesse o tal ficar com a dívida inglesa. A gente diz tudo isso não é só para rever história, porque senão a história seria uma coleção de fatos antigos, mas para repensar um pouquinho o presente. Porque nesse exato momento nós temos um governante que, entre outras coisas, você pode ver o vídeo dele falando isto, ele se dirige, ele está numa reunião no ano passado, 2019, em que um ex-candidato a presidente lá dos Estados Unidos, Al Gore, não sei se é assim que se pronuncia, ele vai conversar com o nosso atual presidente da República e fala sobre a questão da Amazônia. E o nosso presidente diz as seguintes pérolas: a Amazônia não pode ser esquecida. A Amazônia tem muita riqueza e nós queremos usá-las junto com os Estados Unidos. Mais ou menos assim. Veja bem, usar com outro país, uma potência mundial, no Brasil? Jura? Isso é patriotismo mesmo? Abrir as nossas fronteiras para uma potência mundial? É complicado, mas é isto mesmo, Ou seja, por isso a bela frase independência ou morte, ela precisa ser repensada mais a sério, porque tem ou a nossa independência verdadeira, porque a gente fez ela meia boca, e a gente toda vez que tentou colocá-la mais à frente, os governantes foram destituídos. Por exemplo, em 1964, o João Goulart faz a lei, assina a lei da remessa de lucro e logo depois é deposto. Ele diz que vai assinar essa lei no dia 13 de março de 64 e no dia 31 de março militares e políticos vão expulsá-lo do país, do governo, e ele vai ter que fugir do país. Ou seja, ele tentava com isso fazer o Brasil ficar um pouco mais independente em relação às multinacionais e ao dólar, que mandava os lucros lá para fora em dólar. Daí a nossa dívida aqui era em dólar, então a gente tinha mais problema ainda, porque faltava dólar. Faltando dólares, mais valores tem os dólares. Ou seja, nossa independência ela continua ainda sendo algo para ser conquistado. A gente precisa ampliá-la, mas a gente acabou votando em alguém, e o Brasil, em que ao invés de ampliar, ele tenta diminuir a nossa independência, fazendo com que a gente dependa da potência mundial, o país mais forte do mundo. Ou seja, independência ou morte. Morte a gente está vendo dos nossos nativos originários lá da Amazônia, das florestas queimadas, de suas terras invadidas por mineradoras e etc. Então a gente tem um problema sério para pensar: independência ou morte? Quando a gente for falar de Tiradentes, for falar de Dom Pedro I, nós temos que pensar no Brasil atual. O primeiro, Tiradentes, porque tentou fazer uma independência do jeito dele, com todos os defeitos que ele tem. E o segundo, porque na verdade, gostando ou não do Brasil, ele estava pensando no trono para sua família. E foi viver em Portugal depois. Foi lá tentar destituir o irmão e conseguiu. E nós continuamos precisando que a nossa independência seja algo de fato, e não apenas de frases bonitas de governantes de determinado momento da história. Um abraço, e lembrando aqui, sempre, que um vídeo não substitui nenhum professor, nenhum. Por melhor que ele seja, um vídeo não substitui nenhum professor, e muito menos substitui uma sala de aula, onde tem a presença das pessoas que debatem, porque isso é necessário para construir o conhecimento escolar. Não é apenas alguém falando. Tem alguém
ouvindo, debatendo, dialogando, questionando, e isto sim torna a escola escola. E gostaria que vocês depois ouvissem a música do Fernando Brant, junto com Tavinho Moura, Tavito, se não me engano, Moura, que diz: meu povo é meu herói, meu povo é a força que a forca não pode calar. Um abraço. E a forca não pode calar.